Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e hoje eu vim trazer o fechamento das leituras de outubro aqui pro canal. O primeiro livro que eu terminei no mês já tinha sido levemente citado no fechamento de setembro, porque a maior parte dele, na verdade, eu li em setembro, terminei no comecinho de outubro, e foi o Antropoceno, Notas sobre a Vida na Terra, do John Green. O John Green é um autor que eu amo muito, mas que eu li todos os livros dele ainda antes de eu ter canal. Ele foi um autor que marcou muito o começo da minha vida adulta ali, né, os primeiros 20 anos. E eu sou muito apaixonada por A Culpa é das Estrelas. E eu fiquei muito feliz quando eu ouvi que ele estava lançando um livro novo. Fiquei triste quando eu descobri que não era de ficção, mas no fim eu achei que essa foi a melhor das ideias. Eu gostei muito, muito desse livro. Na verdade eu não me planejei pra comprar ele. Eu tava com uma amiga, a Milena, na livraria, e ele tinha acabado de chegar, e a Milena tava tão empolgada que eu acabei comprando junto e a gente começou a ler juntas no mesmo dia. E foi uma leitura muito deliciosa, porque a gente combinava um horário mesmo pra sentar juntas e ler um ou dois ensaios, então a gente compartilhou muito essa leitura, foi muito gostoso. E o que a gente tem nesse livro, né? Então, como o próprio título diz, a gente tem vários ensaios do autor sobre como é viver na Terra nesse momento, né? Sendo quem somos, né? Ele analisa muito a humanidade, e desde as pequenas coisas até as grandes. E, na verdade, esse livro nasceu de um podcast dele, onde ele dá nota para as coisas, né? O podcast chama Anthropocene Reviewed, e alguns até dos ensaios que estão aqui, a minha amiga disse até que já tinha escutado, e então ele começa o livro explicando, né, falando um pouco sobre a história desse sistema que a gente tem de avaliar as coisas com estrelas. E é isso que ele faz no livro, ele avalia as coisas mais, toda sorte de coisas, assim, em estrelas. Então, desde o aquecimento global até os ursinhos de pelúcia. E com um jeito assim, que só o John Green tem. Eu gosto muito da escrita dele, parece que ele tá sentado comigo batendo um papo. Então eu amei muito essa leitura, e quando eu trouxer a resenha eu falo mais sobre alguns dos ensaios. O segundo livro que eu li no mês também foi uma leitura em livro físico, mas que não tá aqui comigo porque era emprestado e eu já devolvi, que é O Amante, da Marguerite Duras. Era uma autora que tinha tempo já que eu ouvia falar e queria conhecer, e acabava nunca acontecendo. Esse ano eu coloquei ela entre os 12 livros da minha meta de 12 livros pra 2021, que eu não vou cumprir, mas enfim, essa foi uma leitura cumprida. E eu gostei do livro, mas ele é muito diferente do que eu imaginava, assim. Ela traz uma escrita que te entrega muito pouco, assim, é uma escrita enigmática que você tem que ir desvendando e meio que aceitando as migalhas que ela tem pra te dar. É um livro bastante autobiográfico, apesar de ser uma obra de ficção, e eu li depois que, na verdade, dentre as suas obras, é a mais autobiográfica, dentro de uma obra que é bastante autobiográfica, né? Então aqui ela vai contar pra gente de um relacionamento longo que ela teve com um homem muito mais velho, de como isso começou com um certo incentivo da sua mãe, que sabia que ela era muito bonita, que ela tinha cara de mais velha, que ela poderia render um certo dinheiro pra família, se envolvendo dessa maneira. E a gente vai, enfim, entrar dentro dessa seara, conhecendo os meandros desse relacionamento e da cabeça dela, e de como que ela enxergava tudo isso, de como que ela se enxerga. Ele é um livro que ele é bastante curto, que ele não entrega muito, mas que ele tem um nível de sentimento bastante profundo, e que você tem que se doar pra ele, pra que ele possa bater pra você. Não foi uma leitura incrível pra mim, mas ele não deixa de ser um livro ácido e bastante interessante. Depois eu li o incrível É Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém, da Mariana Salomão Carrara. E se você me segue no Instagram, talvez você tenha até cansado de ouvir falar desse livro enquanto eu tava lendo, porque eu fiquei realmente obcecada. Olha só, o livro tá cheio de flags, e durante toda a leitura eu fiquei comentando sobre ela e postando quotes no Instagram, porque eu realmente fiquei obcecada. Esse é o terceiro livro que eu leio da Mariana. Ela já tem outros romances e livros de contos também publicados, e eu já resenhei 2 romances dela aqui, que é o Se Deus Me Chamar Não Vou, e o Fadas e Copos no Canto da Casa. Gosto bastante dos dois, mas assim, É Sempre a Hora de Nossa Morte, Amém é a obra-prima da Mari, pelo menos por enquanto. Eu fiquei realmente muito mexida com esse livro. A Mari, se ela já tinha encontrado o tom dela, aqui ela solidificou isso de uma maneira impressionante. E É Sempre a Hora da Nossa Morte, Amém, a gente acompanha em primeira pessoa os relatos da Aurora, que é uma senhora que vive num asilo, e a gente sabe que ela perdeu a memória, e ela foi encontrada andando por uma rua com uma coleira na mão, sem qualquer animal, e gritando: Camila, volta Camila, me devolvam a minha Camila. E aí a gente acompanha a vida dela nesse asilo depois que ela foi encontrada, enquanto ela conta histórias pra gente. Só que ela
está sem memória, então ela vai contando histórias que se parecem em alguns pontos e em outros nada tem a ver. E o foco dessas histórias acaba sempre sendo Camila, que sempre existe, mas em alguns relatos ela é uma filha que ela teve e perdeu, e em outros ela é uma melhor amiga de infância que ela teve e com quem ela perdeu o contato. Então, nas histórias em que ela tem uma filha, a amiga de infância não é quase citada, e nas histórias em que Camila era amiga de infância, ela nunca teve uma filha, porque ela achou que essa não seria uma boa ideia, ou até mesmo quis, mas o marido não queria e ela abriu mão. Então, enfim, ela vai contando essa história e, sério, a história já é interessante, mas o poder todo fica por conta da narrativa da Mari, porque a gente tem trechos inesquecíveis nesse livro. Eu acho incrível como a construção de todo esse livro é poderosa e justamente através da simplicidade. Eu não vou falar de trechos aqui, eu vou deixar pra fazer isso quando eu gravar a resenha, porque senão eu poderia ficar aqui por horas. Só digo que é um livro incrível e que você não tem como passar ileso dele, que é uma recomendação, assim, muito efusiva e de olhos fechados. Por último, vou falar de um livro que já saiu resenha aqui no canal. Ele acabou furando todas as outras que estavam na fila por conta da data, né? Eu queria soltar essa resenha no Halloween, que é a resenha de Mais Mortais que os Homens, um livro com organização de Graham Davis e que traz 26 contos de terror escritos por mulheres no século XIX. Eu ganhei esse livro de presente da editora Jangada, na verdade é um selo, né, do grupo editorial Pensamento. E eu fiquei muito empolgada com esse livro, eu tinha certeza que eu gostaria de lê-lo durante o mês de outubro e, se possível, tentar trazer a resenha no dia do Halloween. Foi o que aconteceu, então como já saiu a resenha eu não vou me estender, mas é um livro muito interessante, eu acho incrível que a gente possa ter contato com essas obras. Aqui a gente tem uma certa linearidade nas histórias, né? O primeiro conto, se eu não me engano, é de 1830 e o último é de 1908, então já pega ali o inicinho do século XX e a gente vai acompanhando a escrita dessas autoras. A primeira é a Mary Wollstonecraft Shelley, que é a escritora que deu origem ao Frankenstein, né? Ela é a autora de Frankenstein e a gente conhece um pouco mais dela. E a gente também conhece um pouco mais de outras autoras que a gente conhece por outro tipo de história, como a Charlotte Perkins Gilman, como a Louisa May Alcott, do Mulherzinhas. Ela também escrevia terror, então a gente é apresentado a essa outra faceta das mulheres que, mesmo quando encontraram um pouco do seu espaço na escrita, ainda eram meio que subjugadas aí para outros tipos de gênero, né, e não tinham tanto espaço assim para escrever terror. O que elas escreviam, e escreviam muito bem, diga-se de passagem. Tem determinados momentos em que o livro fica muito monótono, a gente tem muita história de fantasma aqui, algumas bem desenvolvidas, outras não, mas como coletânea eu acho que esse livro é muito interessante. Gostaria que ele fosse um pouco mais amplo do que ele é. Aqui a gente tem escritoras inglesas, americanas e uma russa. Eu fico pensando no quão mais vasto e poderoso ele seria se ele trouxesse histórias de terror africanas, histórias de terror da Oceania, da América Latina, enfim, não aconteceu, mas espero que outras obras com essa proposta sejam trazidas com ainda mais variedade. Mas foi um livro que eu gostei muito e uma leitura que me acompanhou aí durante todo o mês de outubro, esse mês tão temático. No vídeo que eu fiz pra ele eu comento mais sobre alguns contos em específico. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Outubro foi um mês de poucas leituras, né, mas só uma delas já foi um calhamaço com quase 700 páginas, então eu acho que foi um mês bem sucedido, em que eu fiz leituras que eu gostei bastante. Comentem aqui embaixo se vocês já leram alguns desses livros, porque eu vou adorar saber e trocar ideia é sempre a melhor parte. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos e deixarem um joinha se curtiram, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!